Há turbulência a bordo do 737 que se aproxima de Nova Orleans. Não parávamos de sacudir. Uma tempestade violenta pegou os pilotos de surpresa. Mayday, TACA 110. Estamos numa tempestade. É o equivalente à explosão de uma bomba atômica. Tudo escureceu. Todos os alarmes foram acionados na cabine. Perdemos o motor. Os 2 motores. Sem propulsão, o avião não iria longe. Não vamos conseguir, não tenho nenhuma potência no motor. 38 passageiros estão diante de um destino terrível. O avião vai cair em minutos. Olha, é ali que vamos descer? É lá mesmo, meu amigo. A menos que os tripulantes do voo TACA 110 realizem um dos maiores feitos da história da aviação comercial. Muito bem. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatos oficiais e depoimentos de testemunhas. Sem lugar para pousar. O novíssimo Boeing 737 está atravessando uma tempestade de granizo 9.000 metros acima do Golfo do México. 24 de maio de 1988. Teremos um pouco de turbulência. A TACA Airlines é uma pequena empresa familiar sediada em El Salvador. O voo 110 da TACA partiu de Belize há menos de 2 horas, com destino a Nova Orleans. Entre os 38 passageiros, ninguém está mais ansiosa para chegar aos Estados Unidos do que Lee Burmeister. Fiquei na Costa Rica durante um mês e meu apêndice rompeu e fui operada em uma pequena aldeia. Foi um momento muito difícil. Eu estava louca para voltar para casa. As condições climáticas que a tripulação enfrenta são bem diferentes do início do voo. Quando saímos de Belize, o dia estava ensolarado. Tudo estava indo bem. Todo iba bien. Foi de repente. O dia estava lindo e, do nada, a tarde ficou escura como eu nunca tinha visto. Eles estão sobrevoando o Golfo do México em maio. Nessa época do ano, o clima é imprevisível. Tempestades violentas se formam em questão de minutos. Tempestades apresentam diversos riscos. A chuva forte, granizo, raios, ventos descendentes e cortantes, formação de gelo. É o equivalente à explosão de uma bomba atômica. Uma energia tremenda. Para evitar as tempestades violentas, a tripulação monitora o clima por meio de radares. Mas a tecnologia tem limitações. O radar de bordo opera em uma banda X, em um determinado comprimento de onda, e tem uma potência limitada. Na verdade, o granizo não é captado pelo radar. Às vezes somos atingidos por uma tempestade de granizo, mas só aparece para nós em verde ou amarelo no radar, não como o centro de uma tempestade vermelha. Esse é o motivo para ficarmos o mais longe possível de uma tempestade. O comandante Carlos Dardano nasceu para voar. Com apenas 29 anos, ele é a terceira geração de pilotos na família. Antigelo ligado. Desde criança, eu sonhava em ser piloto e cresci no meio de aviões. Carlos teve de superar enormes obstáculos para poder pilotar. 6 anos antes, em 1982, ele pilotava para uma pequena empresa de aviação. Eu trabalhava com táxi aéreo pelo país. El Salvador vivia uma guerra civil. E Carlos se viu no meio do fogo cruzado. Numa pequena pista na mata, fui baleado no rosto por guerrilheiros. Ferido, ele conseguiu levar seus passageiros a um lugar seguro. Decolamos e eu voei bem baixo, perto das árvores. E em 20 minutos cheguei ao aeroporto principal. A experiência lhe custou o olho esquerdo. Fui baleado aqui, a bala atravessou.
Mas Carlos não desistiu do sonho. Apesar da visão prejudicada, ele se tornou um piloto comercial. Taca 110, pista 28. Prossiga na rota de aproximação final. Pode descer. Mantenha 4.000. Obrigado, senhor. Taca 110, 4.000. O primeiro oficial, Dionísio Lopes, tem mais de 12.000 horas de voo. Ele e Carlos voaram juntos muitas vezes. O comandante Arturo Soleil é instrutor de voo da TACA Airlines. Ele está a bordo para avaliar o desempenho do novo avião. O 737-300 foi entregue à TACA Airlines há apenas 2 semanas. O granizo vai riscar a pintura. Estávamos preocupados com a pintura porque era um avião novíssimo na empresa. O 300 é o modelo mais recente na linha de maior sucesso de jatos bimotores. É mais aerodinâmico que seu antecessor. Ele também apresenta um novo modelo de motor. Quando você pega um avião novo que vale milhões e voa com ele com a pintura impecável e tudo novo, a alegria não é só da tripulação, é da empresa também, sobretudo uma empresa pequena como a TACA. Era uma coisa muito importante. A 50 quilômetros do aeroporto de Nova Orleans, o avião começa a descida final. A sensação é de bater no muro. A turbulência na cabine era intensa, com muito barulho, com gelo batendo no avião. Por favor, fique sentado e aperte o cinto de segurança. Foi horrível. Tinha muitos raios e o avião balançava muito. Não parava de sacudir. Peça aos comissários para irem aos seus assentos. Comissários, aos seus assentos. De repente, a menos de 5.000 metros do solo, o voo fica ainda mais assustador. Foi muito estranho, porque nunca tinha acontecido comigo. As luzes nunca tinham apagado durante uma turbulência. Tudo escureceu. Todos os alarmes foram acionados na cabine. Os instrumentos apagaram. Acionei o manete algumas vezes, tentando voltar ao básico e controlar o avião. Perdemos potência nos motores. Aí vi que não tínhamos nenhuma potência. Nenhuma resposta. O avião tem velocidade suficiente para planar, mas não por muito tempo. Ele vai perder altitude rapidamente. Sem energia, não há eletricidade para nenhum dos sistemas de bordo. Na torre de controle de Nova Orleans, o voo 110 desaparece do radar. Taca 110 aproximando. Informe a altitude. Taca 110. Aqui é o controle de Nova Orleans. Está me ouvindo? Sem energia, a comunicação com o avião fica impossível. Silêncio total. Não havia sons do motor. Não havia luzes. Parecia que estávamos numa sala escura sem energia. Em menos de 1 minuto, o 737 cai cerca de 300 metros e continua caindo. Estamos caindo a 450 metros por minuto. E sem energia, não há como religar os motores. Não tínhamos muito tempo para achar um lugar para pousar, ou para pensar num pouso de emergência, ou numa forma de ligar os motores de novo. O altímetro e o indicador de posição são alimentados por bateria. Nada mais está funcionando. Acione a APU. A APU, ou Unidade Auxiliar de Força, é um gerador reserva que fornece energia a sistemas vitais. Mas o acionamento é demorado. E a cada segundo, o
voo 110 da TACA fica cada vez mais perto da água abaixo. Estava muito quieto. Dava para ouvir o granizo batendo no avião. Eu achava que era o fim. Íamos cair e aquele seria meu último dia. Lopes, olhe os indicadores. Sem a potência dos motores, o moderno jato se tornou um planador de 43 toneladas. Queríamos ligar a APU rapidamente porque estávamos planando no meio da tempestade, tentando recuperar a energia. APU funcionando. Y cuando regresaron las luces, Quando as luzes voltaram, eu fiquei aliviado. Pensei que era uma coisa temporária, nada demais. no va a pasar para más. A APU está fornecendo energia para os sistemas do avião, mas os motores ainda não estão funcionando. Para acionar os motores, a tripulação deve seguir o procedimento para um acionamento completo. Manete neutro e recolhidas. A APU pode gerar energia para religar os motores, mas leva algum tempo. São uns 30 segundos, mas parece uma vida toda. Your life. Avise Nova Orleans, vamos sair da tempestade para uma pista. Mayday, TACA 110. Estamos em uma tempestade e precisamos de vetores para a pista agora. Perdemos o motor. Os dois motores. Os dois motores. Certo. Os dois motores, TACA 110, entendido. O controlador sabe que o avião precisa pousar o mais rápido possível, mesmo que seja em outro aeroporto. TACA 110, volta à esquerda, direção 280. Vetores para a pista da base naval, pista 22. O voo 110 está a 32 quilômetros de Nova Orleans. O avião tem melhores chances de pousar em uma base naval a 27 quilômetros de distância. Mas o avião não chegará a nenhum aeroporto se a tripulação não ligar os motores. 28, 29, 30, vai! A apenas 1.500 metros do solo, o motor esquerdo é acionado. Velocidade! Ok. Certo. Bom trabalho. Comecem a trabalhar no outro. O avião pode voar com apenas um motor, mas seria mais seguro ter os dois, sobretudo no mau tempo. Peça um vetor de volta a Nova Orleans. Certo, temos um motor. Requisitando vetores para Nova Orleans. TACA 110, voe na direção 290. Vetor contornando a tempestade à sua direita. Enquanto isso, o comandante Soleil trabalha no acionamento do segundo motor. Lá vai o outro e o outro tá ligado. Velocidade. Muito bem. Agora tem os dois. Com os dois motores ligados, a crise parece ter acabado. Ok, sir. Já temos os dois motores de volta. Agradecemos o que fez por nós. Vamos seguir para 310. Quando os motores voltaram, ninguém se sentiu muito melhor. A situação ainda era ruim. Olha, não sinto nenhuma potência. Por que não sinto nenhuma potência? Alguma coisa está errada. Os motores parecem estar funcionando, mas não fornecem nenhum empuxo. A coisa não funciona. Então, os indicadores mostram superaquecimento dos motores. Eles estão queimando por dentro. O risco de um incêndio catastrófico não deixa escolha ao comandante. Ele deve fazer o que nenhum piloto quer fazer: desligar de vez os dois motores. Mais uma vez, o avião está sem potência
e caindo rápido. Sabíamos que não havia nenhuma chance de religar os motores. Tínhamos que procurar um lugar para pousar. O avião está rapidamente chegando a 900 metros. Nesse ritmo de queda, ele não chegará a Nova Orleans. Tudo bem. Onde vamos descer essa coisa? A visibilidade começa a melhorar quando o avião ultrapassa as nuvens da tempestade. Mas continua chovendo e Carlos tem menos de 3 minutos para achar um local para pousar. Eu só via terreno pantanoso por toda parte. Nova Orleans é cercada por canais e lagos. A cidade é protegida por um sistema de diques, barreiras artificiais feitas para evitar inundações. Não é um lugar para tentar pousar um 737. Estamos sem potência nos motores. TACA 110. Vou enviá-los para o aeroporto de Lakefront. Vocês estão a 18 quilômetros de lá. Não vamos conseguir. Não tenho nenhuma potência nos motores. Vamos ter que descer. É uma emergência. Temos que decidir onde colocar esta coisa. TACA 110. Você tem referência visual do solo no momento? Sim, tenho. TACA 110. Tem uma estrada diretamente à frente a 11 quilômetros. Vamos ver onde está. O pouso em uma estrada pode ser a única opção. Era uma possibilidade, mas estradas são cheias de carros. Eu não ia pousar na estrada e matar muita gente. Não era uma opção para mim. 11 anos antes, um voo da Southern Airways com uma emergência semelhante foi obrigado a pousar em uma estrada na Geórgia. O pouso forçado matou 9 pessoas no solo e 63 a bordo do avião. Acho que não vamos conseguir chegar lá. Estão a 10 quilômetros de Lakefront. Conseguem chegar lá? Não, estamos a 600 metros e perdendo altitude. A tripulação tem uma única opção. Vamos ter que fazer um mergulho aqui. Eles precisam arriscar e pousar na água. TACA 110, entendido. Faça o que for preciso. Essa foi a última comunicação com a torre. Estávamos a 450 metros quando isso aconteceu. Aqui é a torre de Nova Orleans. Temos um 737 pousando na água. 45 pessoas a bordo. A guarda costeira foi imediatamente acionada. Carlos pretende pousar o avião no canal diretamente à frente dele. Tudo bem. Ali. Vá com cuidado. A sensação de todos no avião era a de que não íamos sobreviver. Sentíamos a morte chegando. Era isso. Desculpa, o que está acontecendo? Lamento, mas não tenho informações no momento. O jeito do comissário, eu nem precisava ouvir o que estava dizendo. Dava para sentir o desespero. O 737 só poderá ficar no ar por mais 1 minuto. Quando procurava um lugar seguro para pousar no canal, Carlos encontra outra opção. Olha, aquele dique ali. E então, Lopes viu o dique paralelo ao canal onde íamos descer. Consegue descer na grama? Sim, chefe. O dique é muito mais curto e mais estreito que uma pista, mas parece mais seguro que a água. É para onde vamos? É lá mesmo, meu amigo. Eles terão de agir rápido para chegar lá. Prepare a cabine. Não há tempo para sentir medo. Por isso, não posso dizer que eu fiquei com medo. Tinha que preparar a cabine. Ponham a cabeça entre os joelhos e segurem os tornozelos. Fiquei na posição de choque e foi muito difícil para mim porque eu tinha sido operada. Você está brincando? E eu tinha pontos no meio do estômago. Eu tenho pontos da operação. Os passageiros têm poucos segundos para se preparar. Os passageiros tinham que tirar os sapatos, as joias, tinham que pôr os sapatos debaixo do assento da frente. Todos os procedimentos de emergência. O
O controle de tráfego aéreo não tem mais o 737 no radar. O controlador pede que outros aviões o localizem. 6 Tequila Alpha. Se puder checar a leste de sua posição a cerca de 5 quilômetros, perdemos uma aeronave na região, um 737. Me diga o que vê. Entendido. Tequila Alpha 26, verei o que posso fazer. Senti medo quando voltei ao meu assento. Foi nessa hora que senti muito medo. De verdade, tuve medo. Muito bem. Vamos descer. Certo. Mas o comandante Dardano ainda está voando na direção da água. O dique estava paralelo, à minha direita. Para conseguir pousar no dique, ele precisa fazer uma correção de curso repentina e dramática. Isso requer uma manobra conhecida como derrapagem. Precisávamos fazer uma pequena correção para ficar em posição para fazer um pouso perfeito. É um movimento para aviões pequenos e planadores, não para um Boeing 737 de 43 toneladas. Mas é um risco que ele tem de correr. Vamos lá. Eu rezei. Não acreditava no que estava acontecendo. Apenas 210 metros separam o avião do solo. Sem os motores, os pilotos não contam com os reversores de empuxo para reduzir a velocidade no solo. Carlos tem outro desafio. Com apenas um olho, ele não consegue avaliar a profundidade ao se aproximar da faixa de grama estreita e molhada. Meu Deus, meu Deus. Eu estava esperando uma explosão do avião. Esperava uma tragédia. E me despedi mentalmente da minha família. É agora. Há um muro alto de concreto na frente do dique e uma elevação à esquerda. Talvez não haja espaço suficiente para pousar. Cuidado com a asa esquerda. Estou vendo. Vamos lá. Está nas minhas mãos. Está comigo. Tocamos com uma roda e depois a outra. Foi um pouso duro? Sim. Se o cinto abrisse, seríamos jogados para frente do avião, com certeza. Na grama encharcada, o avião corre o risco de deslizar para dentro da água. Eu tentei controlar o avião, não acionar os freios e perder o avião no último minuto. Os spoilers foram acionados e eu só pensava, conseguimos, conseguimos. We make it. Maravilha. Parabéns. Muito bom, fantástico. Fiquei surpreso. Foi um pouso duro. Mas foi um bom pouso. É bom estar viva. El aterrizaje fue espectacular. O pouso foi espetacular. O avião aterrissou tranquilamente. Não houve qualquer turbulência. Um pouso perfeito. No hubo ninguna ni media turbulencia. Un aterrizaje perfecto. Foi o melhor pouso que eu já fiz. Quando eu olhei pela janela, não havia fogo. Então logo abri a porta e acionei o escorregador. Depressa, para a saída mais próxima. Disseram para sair do avião que o avião ia explodir. O controle de Nova Orleans não faz ideia do que aconteceu ao voo 110 da TACA. Outra aeronave passa a informação à torre. Tequila Alpha 26, está tudo bem. Parece que ele fez um bom trabalho. Ele conseguiu. Não vai acreditar onde estão.
Pela primeira vez na história, um 737 sem motores pousou em segurança fora de um aeroporto. Agora os investigadores precisam descobrir por que os motores sofisticados de um avião novo falharam em pleno voo. Os pilotos chamam esse evento de pouso sem motor. O terreno onde o voo 110 pousou pertence à NASA. Esta é a fábrica Michoud, onde são feitas peças para o ônibus espacial. A evacuação foi rápida. Saímos logo do avião. Descemos pelo escorregador. Estava no topo do dique e havia enfermeiras que estavam no avião. Elas olharam meus pontos e tudo mais. Não há feridos graves, só uma pessoa que fez uma cirurgia, mas ela está bem. Para onde iam? Nova Orleans. Logo chegou uma ambulância, me puseram na maca e levaram para o hospital. Temos que agradecer a Deus. E também ao comandante, que manteve a calma. Aí uma coisa que não se vê todo dia. Poucas horas depois, os investigadores chegam para examinar o avião danificado. Ter um avião em cima de um dique, tendo pousado ali totalmente intacto, é quase inacreditável. É muito mais do que incrível. Só algumas perguntas, mas antes eu quero te dizer... Bonito pouso. Então me fala, quando o motor começou a falhar? Os investigadores se reúnem imediatamente com os tripulantes. Eles querem saber o que estava acontecendo quando os motores incendiaram. Estávamos descendo para 165 quando os dois motores incendiaram. Os dois falharem ao mesmo tempo é uma possibilidade ínfima. O avião contava com um dos motores mais avançados e amplamente usados em todo o mundo, o CFM-56. Além do Boeing 737, esse modelo é usado no Airbus e em aeronaves militares. O CFM-56 é uma maravilha da engenharia aeronáutica. Existem milhares deles por aí e quase nunca apresentam falhas. Mas 2 motores CFM-56 falharam em um único avião. Os investigadores querem muito saber o motivo. Nunca voei em uma tempestade tão forte. Eles voltam as atenções às condições climáticas. É muito raro um motor incendiar em voo. Por isso, as perguntas eram: o que poderia ter causado isso? Foi algum efeito ambiental, já que estavam voando no meio de chuva e granizo? Me fale da tempestade. O vento era muito forte, muita chuva e granizo. Mal dava para ver pela janela. Marcas na fuselagem revelam que o avião foi atingido por granizo de quase 2,5 centímetros de diâmetro. Se os granizos foram capazes de danificar a fuselagem do avião, os investigadores se perguntam se não teriam afetado também os motores. Um motor a jato é composto de um sistema de ventilador e aletas. Um grande ventilador suga o ar para dentro do motor. Uma série de aletas comprimem o ar, que é misturado com combustível para ser inflamado, girando as turbinas do interior do motor. A primeira coisa que fazemos é localizar as peças. Depois olhamos a parte da frente e de trás do motor para ver se existe algum dano que possa explicar se alguma coisa entrou no motor ou se alguma coisa quebrou no motor. Para olhar o motor por dentro, é usado um boroscópio. Coloca-se uma pequena câmera na ponta de uma sonda para olhar a parte interna do motor e ver o que acontece ali. Nenhum dano visível ao compressor. Pode ir mais fundo. Vamos ver o que tem no centro. Mas as turbinas no interior do motor estão carbonizadas. As turbinas estão quase totalmente derretidas. Quando o motor superaquece,
Se o superaquecimento durar muito tempo, as aletas da turbina vão derreter. Quando veio o alerta de temperatura? Os motores superaqueceram assim que foram ligados. E com a turbina danificada pelo derretimento das aletas, o motor deixa de produzir empuxo. As turbinas derretidas não explicam por que os motores deixaram de funcionar no início. Por algum motivo, os motores do avião desligaram, foram religados e somente então queimaram. Mas antes da busca por respostas continuar, os investigadores têm outro problema. O avião começou a afundar. Não pode ficar aqui muito tempo. Talvez a NASA tenha alguma ideia. O dique não foi feito para suportar 43 mil quilos. Uma aeronave tem muito peso concentrado numa área muito pequena. Se deixar o avião ali por 2 ou 3 dias, ele vai ficar totalmente atolado. Quase não houve espaço para pousar no dique. Tirar o avião dali poderia ser ainda mais difícil. Há 3 formas de tirar o avião dali. A primeira é decolar, a segunda é desmontar e a terceira é colocar o avião numa barcaça, mas não é tão fácil como parece. A desmontagem do avião poderia causar mais danos. Acha que consegue decolar? A decisão é tomada. Vão tentar decolar com o avião e levá-lo até Nova Orleans. O primeiro problema para poder decolar era ter os motores em condições confiáveis de uso, o que significava substituir o motor direito. Estava queimado, totalmente perdido. O motor esquerdo precisava ser consertado, mas daria para voar com ele. Após a troca do motor direito, pilotos de testes vieram tirar o avião do solo e levá-lo ao aeroporto de Nova Orleans, a 24 quilômetros dali. A operação que estamos fazendo aqui é segura. É possível acelerar até a velocidade de decolagem e, se decidirmos abortar, é possível parar a aeronave. Sem passageiros e com pouco combustível para não aumentar o peso, o avião alcança a velocidade de decolagem em apenas 365 metros. A investigação no local do pouso de emergência chega a um fim dramático. Na maioria dos casos em que um avião pousa no lugar errado, mas continua intacto, é praticamente impossível sair da mesma forma. E isso foi uma sorte incrível. Oi, gente. Agora os investigadores precisam descobrir por que os motores falharam em pleno voo. Se o desligamento foi causado pela chuva, milhares de aviões correm o mesmo risco. Era uma situação inédita porque esses motores eram muito confiáveis. Eles passaram por uma tempestade? Isso não deveria ocorrer. Então, o que aconteceu? O motor CFM56 é feito para suportar fortes tempestades. A maior parte da água é desviada do centro durante o voo. A água que entra evapora ou é drenada. Os motores foram enviados à fábrica da GE, em Ohio, onde possuem um laboratório que pode recriar as condições de ingestão de água. Os investigadores precisam saber se alguma falha oculta no projeto causou o desligamento dos motores. Eles esperam encontrar respostas no teste de ingestão de água. Assim que começaram os testes com os motores, a primeira coisa a fazer foi usar o padrão do FAA da forma como foram testados no passado e aprovados. Muito bem, vamos ver o que eles aguentam. O teste consiste em borrifar água na admissão do motor. E a quantidade de água é calculada em porcentagem em relação à quantidade de ar para simular as condições de voo. Apesar dos testes rigorosos, o motor não falhou. Como pensávamos, não foi a chuva. Nada aconteceu, o motor continuou funcionando. Obviamente, outra coisa tinha acontecido. Precisavam fazer um exame mais detalhado. Tinha alguma coisa mais grave no temporal? Perdemos o motor. Os 2 motores. Os 2 motores.
Os investigadores analisaram todos os dados disponíveis sobre a tempestade que derrubou o voo 110 da TACA. Não foi uma tempestade simples, teve granizo. No caso da TACA, havia um sistema frontal ao norte, ventos muito fortes e uma vertical produzindo várias chuvas de granizo. E em latitudes meridionais não costumam ocorrer tempestades de granizo. Foi anormal. O motor é projetado para receber água. Mas os investigadores não sabem se o granizo age de forma diferente da água dentro do motor. Eles nunca pensaram em granizo atingindo o núcleo. O granizo só é criado numa tempestade. Começa com uma gota de chuva que sobe acima do nível de congelamento. Ela congela, vira gelo, fica mais pesada e cai abaixo do nível de congelamento. Uma nova camada de água a envolve, ela volta à corrente ascendente, sobe e congela novamente. Assim, o granizo são várias camadas de água congeladas em torno de uma partícula. Os investigadores ficam sabendo que o motor foi projetado para resistir ao impacto de pedras de granizo de um determinado tamanho. A norma da FAA leva em conta um misto de pedras de granizo de 2,5 e 5 centímetros. Algumas pedras que atingiram o avião eram menores que isso. Essas pedras menores poderiam passar pelo ventilador e pelas aletas dos compressores, se acumulando no interior do motor, onde derretiriam. O granizo não foi considerado um fator no núcleo central, mas se fosse, como seria? Os investigadores calculam a quantidade de granizo que poderia chegar ao núcleo central. Em seguida, estimam o volume de água que o gelo derretido produziria. Isso é muita água. Eles querem saber se o excesso de água afetou os motores e causou a falha. Vamos usar mais água e ver o que acontece. Eles realizam outro teste de ingestão de água. Desta vez, usando mais água para simular o granizo dentro do motor. Então, usando água suficiente para reproduzir a situação, talvez o motor falhasse. Eles tentaram usando alta velocidade no motor e mesmo assim ele não falhou. Onde estamos errando? Talvez fosse alguma coisa única na operação do motor em si que o fez perder potência. Os números do desempenho do motor registrados no gravador de dados de voo deram uma nova pista aos investigadores. Pouco antes da falha, a potência caiu a 35%. TACA 110, pista 28. Prossiga na rota de aproximação final. Pode descer. Mantenha 4.000. TACA 110, 4.000. Eles tinham começado a descer. Obrigado, senhor. TACA 110, 4.000. Quando o avião iniciou a aproximação final, os motores automaticamente reduziram a potência para a descida. Talvez com menos força, os motores não fossem capazes de lidar com tanta água. Testamos tudo de acordo com as normas da FAA com o motor em alta velocidade, mas estavam descendo para Nova Orleans. Os testes foram repetidos, desta vez com menos potência nos motores. Vamos ver o que acontece com a mesma quantidade de água, mas com os motores a 35%. Tudo bem? A grande descoberta aconteceu quando viram que era a velocidade do motor que o fazia suportar a ingestão da grande quantidade de água e supostamente da grande quantidade de granizo. O problema aconteceu quando a potência foi reduzida. O motor não aguentou. Agora sabemos o que houve. Na hora errada. E esse teste deu um resultado totalmente diferente.
Os investigadores descobriram por que o motor falhou. Isso mostrou algo que ninguém entendia na época, porque em todos os testes e em toda a lógica considerada, ninguém levou em conta a velocidade baixa do motor na descida. Em baixa velocidade, o granizo, com uma velocidade e um momento significantes, consegue achar uma abertura entre as pás do ventilador. E ele consegue passar e ir direto para o núcleo. Os motores, repletos de granizo e água, falharam. Para os investigadores, resta apenas um mistério. Olha, não sinto nenhuma potência. O que aconteceu quando a tripulação religou os motores? Não está ligando. Por que eles superaqueceram e falharam? Quando os motores do 737 apagaram, a tripulação sabia que tinha de agir rapidamente. Perdemos potência nos motores. Para restaurar a potência dos motores, eles antes precisavam acionar a APU. Ligue a APU. Como os motores não estavam funcionando, deixaram de sugar ar e água. Mas o religamento estava longe de estar garantido. Se não houver as condições adequadas, você pode ter uma partida quente, o que significa que há combustível demais para a quantidade de ar que está entrando. Assim, a chama vai migrar para a turbina, que pode superaquecer. Após analisarem os dados do gravador de voo, os investigadores concluíram que o superaquecimento e a falha definitiva dos motores foram causados por uma partida quente. Mayday, Mayday, TACA 110, perdemos o motor. Os dois motores. Os dois motores. Com os motores repletos de combustível e sem tempo para drená-los, Carlos acionou a ignição. Se ele não fizer tudo na hora certa, é isso que vai acontecer, uma partida quente. Não posso criticar um piloto nessa situação, o avião estava caindo. Chuva e granizo de uma forte tempestade danificaram um moderno jato comercial e quase provocaram um desastre. Os investigadores precisam encontrar uma forma de garantir que isso nunca mais aconteça. Uma das coisas boas da aviação é que quando existe um problema, todos trabalham juntos para resolver. Nesse caso, era preciso fazer uma mudança no motor. Não um novo projeto, apenas alguns ajustes. E isso foi feito imediatamente graças a todos os envolvidos. O formato do cone de entrada do motor e o espaçamento das pás do ventilador foram modificados para rebater melhor o granizo para longe do núcleo. Além disso, novas portas foram acrescentadas para aumentar a drenagem da água do motor. Isso nunca mais aconteceu e há milhares desses motores voando diariamente, dia e noite. Um ano após o incidente, 737-300 no mundo todo tiveram os motores adaptados. O avião envolvido no pouso de emergência voltou a voar um mês depois. Olha, é ali que vamos descer? É lá mesmo, meu amigo. A atuação da tripulação do voo 110 é lendária no mundo da aviação. A decisão tomada na última hora, quando iam pousar no canal e viram a chance de pousar em terreno seco e o fizeram, foi incrível. Foi uma grande decisão. Investigadores atribuem o sucesso à calma e determinação do comandante Dardano. Cuidado com a asa esquerda. Estou vendo. Por evitar o que teria sido um desastre fatal. O comandante Carlos Dardano é considerado herói pela mídia. Os passageiros ficaram extasiados. Dardano e sua tripulação mantiveram a calma e, por causa disso, 45 pessoas que estavam no avião estão vivas hoje. Atualmente, a tradição da família Dardano continua. O filho e a filha de Carlos seguiram os passos do pai e se tornaram pilotos. No início, fiquei revoltado quando fui baleado. Perdi parte da visão. E então sofri esse acidente em que tudo deu certo. 20 anos depois, tenho uma carreira, uma boa vida. A vida tem um propósito. E o propósito é viver.
Versão Marshmallow São Paulo.